Boa noite. Você está ouvindo bem? O som tá bom? Lorena, boa noite. O Renan também está aí. A Sônia, Lília. Sônia, boa noite. Boa noite, Lília. Faltam 3 minutinhos. Nós já iremos daqui a pouquinho entrar. Tá bom? Então, som, né? A imagem estiver feia é porque está normal, tá? Porque o orador, né, em matéria de beleza, ele já tirou até 0. Eu é que tenho que agradecer essa oportunidade. E, infelizmente foi porque o Renan não está passando bem, não pôde estar aqui, né? Então substituir ele é um pouco difícil, mas né, ele me escolheu, então eu tenho que obedecer ao menino, né? Bem, então vamos começar, né? Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, pelo estímulo que cada um está dando nesse instante. O tema da nossa conversa vai ser És Sal, És Luz. Então, nós vamos refletir juntos sobre isso, né? E para a preparação de nosso ambiente, eu escolhi aqui uma página do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Pastorino, né? E o capítulo 41, e que diz assim: a cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Erga-se para trabalhar, porque as tarefas são muito importantes e poucos são os que têm consciência delas. Ajude o mundo para que o mundo possa ajudá-lo.
estenda seus braços eficientes no cultivo do bem, para que, quando os recolher, os traga cheios dos frutos abençoados da felicidade e do amor. E agora, eu convido para que juntos ergamos os nossos pensamentos e roguemos bênçãos para essa nossa reunião, esse nosso encontro. Deus, Senhor Deus, Pai de amor, poder, justiça, bondade infinitos. Muito obrigado, Pai, por tudo que nós temos recebido até o presente momento. E rogamos a vossa bênção para todos nós em humanidade. E particularmente nesse instante rogamos a bênção para a espiritualidade amiga que nos assiste e assiste a cada um de nós presentes nessa live. Que possamos ser abençoados com teu amor, com a tua luz, para que a nossa palavra seja de fácil entendimento para todos aqueles que nos ouvem e que elas representem naturalmente a misericordiosa vontade. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, de Francisco de Assis, o patrono da SBE, nós damos por iniciada a reunião doutrinária desta noite. Que a tua paz e o teu amor permaneçam em nossos corações. Que assim seja. Bem, meus irmãos, eu escolhi esse tema, né, que eu tenho vindo observando, né, essa passagem que está no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 13 a 16. E nós vamos falar um pouco, com certeza, como sempre, nós não vamos nos aprofundar em assuntos, né, mas ver o que Jesus nos disse. Bem, nós nos dizemos cristãos e, às vezes, nos achamos discípulos de Cristo. Porém, qual de nós, né, realmente põe em prática, as propostas? Porque o Evangelho do Cristo ele é uma proposta de vida para vivenciarmos. E nós temos sempre buscado a Cristo para fazermos o nosso pedido. Vamos pedir. E às vezes nós ficamos presos, né? Ficamos fazendo orações, rezamos, cantamos para Cristo e nos esquecemos da sua proposta de vida para nós. E o Sermão do Monte, boa noite Vinícius, Jurema, Cláudia, e a sua proposta, né, para aqueles que o querem seguir, que querem se tornar realmente discípulos dele, né? Ela precisa que nós enganjemos nela, né? Que coloquemos ela em nossos corações, que introjetemos as suas propostas. E essa é uma delas, né? Até porque Jesus nos dá uma responsabilidade diante dele, né? Um indivíduo que nós não temos como medir, né? A sua capacidade, a sua glória, a sua luz, né? Não temos como medir. E ele falou para nós, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ser sal. Aí nós vamos lá ver ser sal.
sal é algo muito importante para todos nós, né? Na nossa vida. E nós poderíamos falar aqui sobre as questões químicas, físicas do sal, uma série de coisas, né? Mas nós vamos ao mais simples, né? Para que serve o sal, né? Na nossa vida? Veja o que Jesus fala para nós. Por que ele nos compara ao sal? Porque quando nós comemos uma comida, é horrível, né? De acordo com Wikipédia, o valor convencional do nó correspondente a uma milha náutica de 1.852 metros foi adoptado na Conferência Hidrográfica Internacional Extraordinária, realizada no Mônaco em 1929. Está tendo uma interferência aqui no meu. Eu estou fazendo pelo celular, sabe? Bem, ser sal, comer uma comida, né? Algum alimento sem sal é horrível. Sal demais também. Né? Então, o sal serve para temperar, dar sabor à comida. Então, ser sal na vida é dar sabor à vida, dar tempero a ela, fazer com que a vida, né, se torne saborosa. Né? Por isso que Jesus nos convida, ou nos fala, vós sois o sal da terra. Veja o que ele fala, ao invés de, imagina ele, né? Falar para nós, vós sois o sal da terra, dando a cada um de nós a responsabilidade de temperar a vida, de dar sabor à vida. E veja bem, o sal para temperar a comida, ele tem que se misturar à comida. Né? Ele tem que ser misturado. Então, ser sal da terra, né, é viver em sociedade. É dar sabor a essa sociedade, é viver em sociedade. Uma das leis que está lá no capítulo, num dos capítulos da parte 3ª do livro dos Espíritos, né, da lei de sociedade. Então, veja, para ser sal da terra, nós temos que nos misturar à sociedade. E mais ainda, agir, ou melhor, interagir dentro dessa sociedade, não é? E veja que o sal também tem uma outra característica, ele não deixa que o alimento se deteriore, que estrague, que entre em putrefação, né? É muito comum, isso já é algo antigo, muito antigo, de salgar carnes principalmente, né? Que é salgado. Então vai salgar carne para que ela não estrague. Ela fica muitos anos ali sem estragar. E veja então, também ser sal quer dizer proteger, né? Também aquele onde você está, proteger. E o sal não deixa que os micróbios, né, microvidas que tem dentro da carne, que eles se manifestem e deteriorem a carne. Né? E nem deixa também que algo de fora também faça com que ela apodreça. Então veja a responsabilidade que Jesus nos dá. Boa noite, Marcelo. Marco Mota. E a responsabilidade que ele nos dá, né? De ser sal. Não é assim, é sal e eu sou sal, que não adianta você colocar um saleiro do lado e a comida do outro, a comida vai ficar sem sal, tem que misturar. Então, ser sal é estar agindo, interagindo na sociedade. É isso? E muita coisa se poderia falar sobre o sal, né? Mas é isso que porque Jesus fala assim, se o sal se tornar insípido, né? Quer dizer, aquele sal que não... Existe algumas traduções, né, que fala que a palavra, na verdade, não seria insípido, seria louco. Se sal se tornar louco, porque naturalmente quem traduziu não conseguia entender. Sal não fica louco. Quem fica louco são pessoas. Mas quem é o sal? Somos nós, são as pessoas, né? Então aí você pode ficar desequilibrado. Então é preciso manter-se equilibrado. Nós temos aí questões a resolver dentro de nós mesmos relativas ao orgulho, ao egoísmo, por exemplo, né? Então nós precisamos nos
poder dar sabor à vida, dar sabor à sociedade em que nós vivemos. Não é isso? Bem, aí Jesus não quis deixar barato, ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca embaixo do alqueire, mas lá na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Assim brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Olha só, né? Essa passagem, né? essa responsabilidade que Jesus dá, né? Vós sois a luz do mundo, né? E ele fala, é algo que não pode ser escondido. Ele fala sobre uma cidade, sobre um monte, que realmente ela está lá, ela não pode ser escondida, né? Quer dizer, então nós já não podemos nos esconder, embora a gente queira desviar do caminho. Se nós nos dizemos seguidores de temos que nos manter, né, de acordo com as suas propostas. E uma delas é essa aí, é ser luz do mundo. Ser a luz. Ele fala que não se pode esconder, né, embaixo de um alqueire, que é uma caixa, mas bota na luminária para que ilumine todos que estejam na casa. Respeitamos todas as interpretações, porque afinal de contas, realmente, as passagens do Evangelho dão muitas interpretações. E algumas pessoas falam assim, não, isso é para que o indivíduo trate das pessoas da casa dele. O que também está correto, porque afinal de contas, quem são os nossos próximos mais próximos? São os nossos familiares, os nossos consanguíneos, né? Então, isso é importante, sim. Mas a casa a que se refere aqui é a nossa Terra, o nosso planeta, a nossa sociedade, né? Então, nós não podemos nos esconder, porque se você é sal e tem que se misturar na sociedade, a luz também não é para ficar dentro de casa, né? Ela tem que também resplandecer para todos, não é verdade? E no final aqui ele assim fala, assim brilha a vossa luz diante dos homens para que boas obras glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então veja só, boas obras, e tudo isso não quer dizer que vou ser um iluminado e vou sair para ir iluminando e todo mundo vai olhar para mim e ver minha luz. Não é isso, não. Ser luz, no sentido que Jesus dá, também é você iluminar aqueles que estão perto de você, você dá a vossa luz, né? Muitas pessoas falam assim, eu não tenho tanta luz assim, mas Emmanuel tem um pensamento que diz assim, que nós ainda não somos um sol para iluminar o caminho de todos, mas com certeza já podemos acender um fósforo de esperança e iluminar o coração de um amigo. Quer dizer, Emmanuel já fala isso, você não é uma luz enorme, não é um farol, mas você já tem um LED. Hoje nós podemos falar, tem um LEDzinho que não permite que a escuridão seja total diante de você, né? Nós não podemos duvidar disso. Por isso temos que olhar sempre para dentro de nós, né? E ver as potencialidades que nós temos e que nós podemos externá-las para os outros, né? Bem, para falar melhor sobre a luz, eu trouxe aqui um capítulo do livro Fonte Viva, né? Que vem através da psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E é o capítulo 105 que tem esse título, Sóis Luz, né? E o Emmanuel começa falando sobre essa passagem. Oi, Yara, boa noite, Yara.
começa a passar, ele fala sobre essa passagem, né? Que está em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. E vamos refletir juntos aqui sobre o que Emmanuel diz para nós, né? E veja, ele diz o seguinte: quando o Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. É isso aí, né? Então veja só, Emmanuel já comenta sobre isso. Isso é uma responsabilidade, né, aos seus discípulos, ou seja, todo aquele que quer aprender com Jesus. Não é uma questão somente teórica, né, mas muito mais prática. E quando nós aprendemos alguma coisa, nós nos nutrimos de responsabilidade. E ele continua dizendo: a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Então, olha, a coisa está ficando mais apertada para nós, não é verdade? Porque às vezes nós achamos que os espíritos deviam vir, principalmente Emmanuel, nos afagar, né? Mas ele vem nos dizer das nossas responsabilidades, né? O que nós temos, veja assim, a missão de luz é clarear os caminhos, varrer as sombras. Não é simplesmente brilhar, alguma coisa brilhar e ponto, não. É porque aí ser luz é à medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos nos conscientizando das nossas possibilidades, não escondê-las, mas sim colocá-las à disposição da sociedade que nós estamos vivendo, né? E ele continua dizendo: a chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja da chama do candelabro, é sempre a mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Está vendo? Qual é a responsabilidade de ser luz? Não é coisa assim de eu ficar sentado numa poltrona e ali eu tenho muitos conhecimentos. Agora eu saio daqui, eu vou para nosso lar ou uma outra colônia mais luminosa ainda, porque eu sou uma pessoa luminosa, não é? Na verdade, Jesus está dizendo aqui para nós, se nós quisermos progredir espiritualmente falando, temos que ser luz no mundo, como fala aqui, ó, né? É sempre mensagem de segurança, de discernimento, conforto, de reconforto, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece, ou seja, em torno dos quais você vive. Com certeza, não só os familiares, mas os amigos, quando você estiver no trabalho, na rua, onde você estiver, né, que você seja sempre alguém disposto a iluminar, né? Nós vemos hoje, e às vezes, eu vou falar por mim, né? Nós às vezes vemos, usando expressões, palavras, atitudes que não são positivas, né? Quando, na verdade, se nós estamos nos dizendo cristãos, estamos aprendendo com Cristo, nós temos que começar a olhar e ver, peraí, eu não devo dizer isso, não devo fazer aquilo, eu devo fazer aquilo que sirva de bem para toda a sociedade, onde eu esteja. Isso é muito importante para todos nós, pensar assim, particularmente os espíritas, né? Eu estou falando, né, pressupondo, né,
que todos somos espíritas, todos somos cristãos, mas essa mensagem serve para qualquer pessoa, né? Mas quando eu falo dos espíritas, porque eu vejo que nós, como espíritas, ainda produzimos muitas falhas, esquecemos, né? É a base, o Evangelho de Jesus é a base moral da doutrina espírita, né? A proposta da doutrina espírita é a mesma de Jesus. Nós não estamos aprendendo apenas para saber, mas para pôr em prática, né? Para vivenciar. É assim que nós vamos progredir espiritualmente falando, né? Emmanuel continua dizendo: se nos compenetramos, pois, na lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Hoje eu tenho até medo de ler isso. Quando nós nos compenetramos, por isso é que até eu falar lá na nossa live do Jesus e Maria, a Enir falou também do mesmo tema, né? E aí a gente fica, rapaz, mas que a nossa responsabilidade, isso nos chama a responsabilidade, chama ao trabalho, né? E como ele fala aqui, ao espírito de sacrifício, né? Porque senão seremos lâmpada morta no santuário do Evangelho, como ele diz aqui. Essa é uma frase muito grave para todos nós, porque nós vemos, eu peço perdão, porque eu sou danado para ser maledicente, né? E eu olho para mim mesmo, me vejo muito falho, mas eu olho para uma boa parte de espíritas, eu vejo que são espíritas no templo, de templo espírita, né? Fazem tudo para a casa espírita, alguns, né? É claro que a casa espírita também interage com a sociedade, mas muitos eles aprendem muito e ficam sempre no seu conforto. O espírito de sacrifício, aquele de sair para fazer alguma coisa, isso não quer dizer pregar evangelho, porque o Jesus está para ser luz, não é ficar pregando o evangelho, não, mas agindo em benefício dos outros. Quando nós podemos ir a algum lugar, hoje nós estamos um pouco, nós estamos presos em casa, né? Temos que sair muito pouco e não dá mais para fazer aquela visita, particularmente as pessoas que estão doentes, aí fica mais perigoso, mas isso é o espírito de sacrifício, né? Ir ao outro e à outra pessoa. Às vezes uma pessoa mal vestida, mal cheirosa está perto de nós saímos de perto. Não, peraí, eu não vou ficar perto dessa pessoa. Quando, na verdade, nós deveríamos nos sacrificar naquele instante e atender aquele indivíduo que ali está, conversar um pouco com ele, ou com ela, né, para que se sinta melhor. Nós não gostamos de nos misturar muito com pessoas de baixa estirpe, né? Existe esse orgulho ainda entre nós. Então nós temos também que ter um indivíduo que está numa condição difícil, porque nós só ficamos procurando aqueles que estão passando por miséria financeira, com fome, com frio, para dar comida e cobertor a ele. Mas nós não gostamos de estar no meio de um tumulto, de um povo, e ali pôr em prática o mandamento de Cristo, né? Que é de ser luz, iluminar através da sua palavra, a sua atitude, o seu carinho, o respeito às pessoas. Isso é iluminar, né? Isso é se sacrificar. Às vezes nós temos que ir num lugar, mas é importante. Se nós temos um pouquinho de luz, quer dizer, se nós já temos o nosso LED,
podemos estar lá dentro do momento e iluminar um pouquinho, né? Aquele instante, às vezes, de pouca luz, né? Bem, e Emmanuel continua dizendo: busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Olha, oferecer aos outros o melhor de nós mesmos, né? Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Olha aí. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Eu preciso me vigiar nesse momento, né? Se deter em conflitos, ficar discutindo, como hoje aqui nós temos aí uma confusão política, aí a gente fica discutindo. Eu estou aos poucos conseguindo me afastar dessas discussões. Não mudei a minha opinião por causa disso, mas entrar em desentendimento com pessoas, né, porque, né, acontece muita coisa nessa área. Então não vamos entrar, se isso aqui é um conflito, vamos sair fora. Entende? Você está lá no Facebook e tem aquele conflito ali, alguma pessoa postando alguma coisa que você não concorda. Eu estava sempre dando resposta. Hoje, agora, não, isso aqui não me interessa. Aí, mas tem aquele que colocou lá uma mensagem boa, então a gente vai lá e curte, e se for preciso a gente participa com um comentário, né? Então, vamos começar a agir. Isso é iluminar. Também é iluminar. Em qualquer lugar, qualquer coisa que nós fizermos para a propagação do bem, para levarmos alegria, né, para a pessoa, para consolo, palavras de carinho e de conforto, né, é ali. Né? Como agora nós estamos muito ligados na rede virtual, então também vamos ali aproveitar, né, e mandar um abraço um para o outro, enfim, fazermos o que pudermos fazer naquele momento ali, né? E então lembrar dessa frase de Emmanuel, né? Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Se não tem proveito, deixa para lá. Aqui estão alguns resultados da web. Vós, aí Emmanuel termina essa aqui, ó. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Ele termina assim com uma frase, né, que nos dá mais responsabilidade ainda. Eu peço a vocês permissão para repetir essa última frase, né? Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então, é isso que é ser luz do mundo. Veja a nossa responsabilidade diante da vida, né? Infelizmente, acontece uma coisa, né? Eu tinha essa mania também, que eu achava que ser humilde era se auto-menosprezar, né? Falar assim, eu sou ainda muito ignorante, né? Conheço pouco da doutrina espírita, e eu preciso ainda melhorar, evoluir mais um pouco. Sempre nos colocamos abaixo da cota que é para que chama, né, a pessoa se diminui, né? Isso, na verdade, isso é vitimização, né? O que é algo negativo para todos, para qualquer um, né? E aí a gente fica se escondendo. Não, eu ainda não posso colaborar porque eu tenho muito pouco, eu sou muito pouco, eu não sou nada. E quando a gente fala que não sou nada, poxa, isso aí é uma incoerência, né? Porque nós somos, nem que seja alguma coisa, né? Mas nós temos esse costume. E eu vejo alguns irmãos, quando a gente fala, não, você precisa, né, ingressar numa tarefa, enfim, né? E aí a pessoa fala, não, mas ainda estou... Aí você vê que a pessoa está saindo fora, e ele se diminui, eu ainda não estou
pronto para ajudar. Mas ninguém está pronto, não. Nós só vamos nos aprontar se trabalharmos em alguma coisa, né? Nós só aprendemos alguma coisa quando nós estudamos, né? Nós só produzimos alguma coisa quando nós trabalhamos. Então, não é por aí, né? Então, nós não podemos usar esse argumento para deixarmos de sermos sal e de sermos luz, falar que somos muito pequenos. E, neste mesmo livro, Fonte Viva, eu vou ler, como sempre, vocês sabem que eu sempre trago muita coisa para ler, né? Nós vamos ler agora o capítulo 108, né? Que fala assim, um pouco de fermento. Já dá para entender, né, sobre o que ele vai falar, porque ele fala sobre uma passagem que está no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, né? Aqui de Paulo, né? Primeira carta aos Coríntios, está essa passagem, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, está no capítulo 5, versículo 6. Né? Então, acho que só por aí nós já começamos a entender o que é as pessoas que se escondem, que se fingem pequenos, se fingem menores, incapacitados, né? Porque, com certeza, Paulo, no contexto dessa carta, ele fala sobre isso, né? Porque todos podem colaborar com o bem, né? E Emmanuel fala o seguinte. Primeiro, olha, vocês sabem que o fermento, Leveda fala que o fermento se coloca, por exemplo, no pão não tem aqueles montes de furinhos, né? Se você não colocar fermento, quando o pão ficar pronto, ele fica compacto, né? Fica compactado. Ele não é fofo. Eu imagino que para morder aquilo vai ficar mais difícil, né? Então existem alguns pães aí que são feitos sem fermentos, coisa e tal, então ele é compacto. E quando você coloca o fermento, né, ele levedar, quer dizer, ele produz um elemento químico, que é um gás, né, que produz aquelas bolhas. Então ele vai sendo assado e fica aqueles furinhos. Você pode notar que tem uns furinhos no pão, também no bolo, enfim, né, em toda a massa. Então Paulo diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Né? E nós estamos aqui na massa humana, né? Esse pão que tem que ser assado aqui. Não, acho que Jesus, e aí Paulo nos convida a sermos esse fermento, né? E vamos ver o que Emmanuel diz para nós, né? Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Não é verdade isso? Se alguém achar que não é verdade, mas é verdade. Todos nós influenciamos de alguma forma, né? Aquele núcleo com que nós convivemos, né? Por isso ele coloca ali, ninguém vive Aqui só. estão alguns resultados. Porque a nossa sociedade, né? Às vezes nós nos afastamos, tem pessoas que se afastam, que se isolam, mas isso é um erro. Nós temos que viver em sociedade. Se nós não vivermos em sociedade, nós não vamos aprender e nem ensinar, né? Então, por isso ele começa, ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo, olha só, núcleo, que é um meio, né? É de onde parte, de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. Emmanuel aqui é fenomenal, né? É algo... Tem hora que eu leio Emmanuel assim, eu falo, não sei como é que pode uma criatura ter tamanha inteligência para ensinar de uma forma tão simples, né? Com palavras simples, mas olha que coisa profunda, né? Nossos atos têm linguagem positiva. Ele está falando, possuem linguagem positiva, realmente, nossos atos,
aquilo que nós fazemos. Por isso é importante agirmos sempre no bem, benevolentemente, né? Fazendo sempre o bem, o trabalho no bem. Nossas palavras atuam à distância. E é verdade, quando eu falo uma coisa aqui, eu falo com uma pessoa, essa pessoa fala para duas, aí cada uma fala para mais duas e vai assim por aí afora até que pode atingir milhões de pessoas. O que nós estamos falando aqui hoje, a responsabilidade é bem maior, porque nós não sabemos quantas pessoas vão ouvir as nossas palavras fazendo uma live. Mesmo na casa espírita, tendo lá 20, 30 pessoas, já aquelas 20, 30 pessoas são multiplicadores daquilo que nós estamos dizendo. Então nós temos que cuidar, né, dos nossos atos e da nossa palavra, né? E ele fala outra coisa aqui, nós somos magneticamente associados. Ninguém está na nossa vida por acaso, nem nós na vida dos outros por acaso. Nós não estamos no Brasil por acaso, nessa sociedade petropolitana por acaso. Não estamos aqui nessa live por acaso, não. Nós estamos magneticamente associados uns aos outros, né? Ações e reações caracterizam-nos a marcha. Isso mesmo. Aí nós vamos ver depois que nós passamos, quando a gente dá aquela olhada para trás, o que aconteceu com aquilo que nós fizemos, que nós falamos. É muito bom nós recebermos, né, feedback daquilo que nós falamos. Às vezes falamos uma coisa, a pessoa vem dizer, poxa, foi bom, e você vê que aquilo que foi dito realmente auxiliou aquela pessoa, né? E aí outras pessoas. Como orador espírita, eu já recebi alguns feedbacks de falar, depois a pessoa vir falar comigo, aquilo que você disse, assim, em tal lugar, coisa e tal, foi muito bom. Aí a pessoa às vezes diz o que ela estava vivendo, né? O momento que ela estava vivendo realmente encaixou direitinho. Então veja você, e assim como aquela, muitas outras. E quando nós falamos uma palavra positiva, a pessoa grava essa palavra e vai passar à frente, vai levar consigo essa palavra positiva, né? E Emmanuel continua. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Olha, porque nós somos fermentos, né? Como disse Paulo, né? Nossa conduta é um livro aberto, por mais a gente pode esconder coisa e tal, mas a nossa atitude, a nossa conduta, ela é observada pelos outros, né? E o exemplo arrasta. E às vezes, quando somos maus exemplos, aí nós perdemos a credibilidade, né, diante dos outros. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Nossos gestos insignificantes. E ele está falando aí no modo positivo. E nós, às vezes, eu não sei vocês, mas eu de vez em quando eu piso na bola e eu vejo que meu gesto, minhas palavras, né, que às vezes não geraram boa coisa. As pessoas ficaram pensando mal, entende? E isso é ruim. Nós temos que olhar para nós e começar a externar aquilo que nós temos de melhor. Aqui nós já aprendemos, ser sal, ser luz, e agora já, ser fermento. Não adianta eu dizer que eu sou pequenininho, sou uma coisinha, sou nada. Isso não, nada ninguém é, né? Então nós podemos iluminar um pouco. Qualquer luzinha que nós temos já impede que a escuridão seja absoluta. E a nossa atitude pode ajudar e muito a nossa sociedade ou as pessoas que estão a nós associadas, né? Quantas frases aparentemente inexpressivas arrojadas de nossa boca estabelecem grandes acontecimentos. Olha, realmente, às vezes nós não damos valor às nossas frases. É preciso nós termos cuidado com aquilo que nós falamos, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós escrevemos. E hoje, com a rede da internet, né, com a rede virtual, muitas pessoas escrevem, parece que elas não estão tendo nenhuma responsabilidade. A responsabilidade é maior ainda, porque as bobagens que eu já escrevi na internet, elas
estão aí correndo pelo mundo, né? E a gente não sabe até onde vai, e às vezes alguns pegam e ainda potencializam elas para elas ficarem melhores. Então, o que eu digo de bom, se for potencializado, vai melhorar ainda mais a sociedade, né? Então é preciso observar os nossos gestos, né? A nossa conduta humana, né? Lembrando mais uma vez, né? Somos o quê? Aí nós estamos sendo fermentos, né? Estamos ajudando a assar esse pão chamado sociedade humana, né? E Emmanuel continua dizendo: cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Aí, né? Ele já falando. Nós emitimos cada dia sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leva toda. É isso aí. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Cabe a nós a escolha. A escolha cabe a cada um de nós. Livre-arbítrio não é para fazer o que bem entendemos, não. Livre-arbítrio. Então, aquilo que nós fazemos, né, vai produzir consequências na sociedade que nós vivemos, no nosso, na nossa família, no nosso, aqui dentro dos nossos consanguíneos, né? É um lugar de convivência um pouco difícil, mas é ali que nós temos que conviver. É ali que nós temos que sermos sal, luz, fermento, né? E Emmanuel vai terminando dizendo assim, ó: não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Nós já não sabemos até onde vai alcançar as nossas palavras, os nossos gestos, até onde nós estamos influenciando, né? Mas, analisando a qualidade essencial, quer dizer, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando é bom? Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Nós sabemos o que é bom e o que é ruim. O que nós temos que, a maioria de nós, temos que estar sempre sacrificando o nosso orgulho e o nosso egoísmo, para que a coisa flua melhor. Produzir dentro de nós gestos de fraternidade, de solidariedade, né? É isso que Jesus pede, né? Quando diz que nós somos sal e somos luz, né? Essa é a proposta de Jesus para todos nós, porque aí nós achamos que eu sou cristão, eu estou bem na área, né, eu rezo para Jesus, eu canto para Jesus, eu danço para Jesus. Já tem até espíritas fazendo isso, né? E eu acho que isso é o suficiente, porque eu me sinto bem, eu me sinto leve, né? Então é aí que entra a questão do egoísmo. No momento que eu estou me sentindo leve, me sentindo bem, aí eu fico ali tranquilo. Então todo dia eu vou lá, eu leio, eu ouço a música, eu leio um bom livro, coisa e tal, porque eu estou me sentindo leve, estou me sentindo bem. Mas se nós não sairmos, né, não tivermos aquele espírito de sacrifício, como diz na lição anterior, e sairmos de nós mesmos e ingressarmos na sociedade, isso não precisa ser, isso é sem alarde, é onde você estiver, né? Vamos no meio, no ambiente de trabalho, no atendimento a clientes, diante daquele que está lhe atendendo, né? O balconista, trocador, médico, e outros, né? Que nos atende, né? Onde nós estivermos sendo atendidos, termos
essa atitude boa para com eles. É isso que é ser, que é ser tudo isso, é ser sal, ser luz e ser fermento, né? E ele vai dizendo mais assim: acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece às vidas que te rodeiam. Olha só, né, que como Emmanuel, isso é um conselho que ele nos dá. Devemos ser gratos para esse conselho. Às vezes nós temos os livros, lemos, achamos bonito, mas não analisamos cada frase, cada palavra. Nesse caso aqui de Emmanuel, né, ele fala: acautela-te, pois, com um alimento invisível que fornece às vidas que te rodeiam. Então, como eu estou me comportando na sociedade, diante da minha família, diante dos meus amigos, né? Como eu me comporto diante, né, de quando alguém está me atendendo em algum lugar, ou quando eu estou atendendo alguém. Porque às vezes nós colocamos as nossas aqui, ó, as nossas mágoas para fora com um atendente. Isso é muito comum, as pessoas que trabalham em banco, em comércio, veem muito isso. Mas também, às vezes, quando vamos ser atendidos, também costumamos ver isso, né? A pessoa não está num bom dia, como se costuma dizer, aí joga lá o seu azedume em cima dos outros, né? Olha o espírito de sacrifício. Ninguém precisa saber que o meu coração está magoado ou que eu estou passando por um momento difícil, eu jogar isso em cima. Não. É o momento de eu sacrificar esse meu egoísmo, esse meu orgulho, né? E Emmanuel termina assim dizendo: dobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. É a lei do retorno, né? Às vezes, chegamos num lugar, olhamos assim, está todo mundo com aquela cara de zangado, né? A gente olha assim, o pessoal aí está mal-humorado. Mas se você tiver um espelho e você olhar, você vai ver que você está com a cara de zangado. Aí você não está sorrindo, não está alegre. E à medida que você começa a sorrir, começa a conversar, uma conversa positiva, chamando o assunto, daqui a pouco está todo mundo alegre. Quantas vezes nós vamos visitar uma pessoa que está doente? Você não vai chegar lá com uma pessoa que está doente. O que você está sentindo, fulano? Eu estou sentindo uma dor no meu peito muito intensa. Aí você vai virar para a pessoa e dizer assim: rapaz, o meu vizinho começou com uma dor dessa, 3 dias depois estava morto. Não é assim que... Né? Aí você começa, eleva o seu pensamento a Deus. Você que é espírita, você que é médium, né? Ou você que é aplicador de passe, né? Se transmita uma energia boa para aquela pessoa, né? Diga palavras de conforto para ela, né? Enfim, que com certeza depois tudo vai passar, ou pelo menos ela vai ficar feliz com a sua visita. Naquele momento que você está ali, ela sentiu menos dor, ou talvez nem tinha sentido dor nenhuma. Sentiu aliviada, porque às vezes você deu uma orientação para um médico, para uma coisa assim. Então, veja só, eu estou dando né, mas é isso. Né? Quando as nossas atitudes ajudam e muito estamos vivendo. Então é isso, meus irmãos. Ser sal, ser luz e ser fermento na vida. Essa é a proposta de Jesus para todos nós. Nós estamos querendo, né, às vezes, progredir para ir para um mundo feliz,
né, e ficar lá, o mundo feliz não tem essas coisas que aqui tem, mas essas coisas que aqui tem nesse mundo de expiações e provas é que nos impulsiona para frente e para o alto, quando nós estamos predispostos a amar o bem, e esse amor, quando movimenta a nossa vontade, praticar a verdadeira caridade, como entendia Jesus, né? Que é a benevolência com todos, a indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Tudo isso exige sacrifício, mas sem esse sacrifício nós não progredir. Não vamos ficar estacionados e com certeza em algum momento vou ter que voltar novamente a um mundo de expiações e provas para continuar aprendendo. Se isso não para o nosso progresso, Jesus não tinha vindo até nós e deixar para nós esse seu evangelho de amor, que é uma mensagem, né, universal. Bem, aqui nós, né, terminamos. Eu estou muito feliz, muito contente aí com os nossos irmãos, né? A Marley, né? Boa noite. O Robson, Vander também que entrou, meu irmão Robson, Lorena, Yara, enfim, todos vocês, né? Eu tenho certeza de que nós hoje juntos produzimos uma energia boa, né? E que essas nossas palavras sejam de bom proveito para todos nós, né? Para que a gente possa, a partir de então, sermos influenciadores do bem na vida, porque só assim nós realmente vamos progredir, né? Ajudando a nossa sociedade, né? Me permitam repetir, não é? Ser sal, ser luz, né? E ser fermento. Fica aqui o meu agradecimento a todos, né? Aí a todos vocês do SBE, porque, né, hoje eu estou aqui substituindo. Eu espero que o Renan tenha aprovado, né, porque não era, mas que ele com certeza ia trazer uma mensagem também de estímulo para todos nós, né? Então, eu peço que mais uma vez juntos, né, vamos erguer os nossos pensamentos e fazer uma prece em agradecimento. Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão maior, aqui estamos mais uma vez agradecidos pela oportunidade de aprendermos mais um pouco sobre o teu evangelho de amor. Muito obrigado, mestre. E queremos, nesse instante, rogar do teu coração para os nossos corações bênçãos de paz, saúde, harmonia, proteção, coragem, paciência, para todos nós aqui presentes nessa live e para todos aqueles que mais tarde vão ouvi-la. E que essas bênçãos, querido mestre, se estendam a todos os nossos amigos, parentes e conhecidos. Àqueles que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, manicômios, carceragens, para todos nós, mestre, a tua bênção. E que essa bênção se estenda a toda a nossa humanidade, àqueles que estão nos postos de governabilidade, que eles possam externar sentimentos de fraternidade para todos, para toda a sociedade humana.
nesse instante que nós estamos vivenciando, ser confortados, e que, se for da vontade do Senhor nosso Pai, da sua misericordiosa vontade, que eles achem o caminho da cura. Muito obrigado, Mestre, por tudo. E assim, na certeza de que podemos contar sempre com o teu amor, querido Mestre, te rogamos bênção e permissão para darmos por finda a live da noite de hoje. E que a tua paz e o teu amor permaneçam em nossos corações. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da atenção. Né? Nós estamos... o Robson Wander colocou aqui uma mensagem, né? Sobre a nossa participação aqui. Ele coloca ali: quanta verdade, como influenciamos que nos cercam. Quantas das vezes nos tornamos verdadeiros algozes dos nossos próximos quando exorbitamos nas nossas mazelas morais. Orai e vigiai, será sempre o remédio para a nossa transformação no bem. Concordo com o Robson, né? Porque realmente nós precisamos agir melhor diante da vida, né? Diante onde nós estivermos, porque às vezes somos bonzinhos só dentro do nosso templo religioso. E quando entramos no templo do lar, não o somos. Ou no templo do trabalho também não o somos. Então, e na sociedade, nem dizer. Então, isso é muito necessário para todos nós. Então, meus prezados irmãos, aqui nós vamos findando a nossa live. Mais uma vez aqui. Boa noite a todos.